Sr. Presidente, queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e os Srs. Deputados presentes. Sr. Ministro, difícil missão a sua a dispor, vir aqui dizer-nos que aquilo que os nossos olhos veem, o que as pessoas sentem lá fora, o que faz os trabalhadores do Estado desesperarem cotidianamente, afinal, não é verdade. Sr. Ministro, temos aqui a confrontação entre o seu discurso do sucesso e aquilo que é a difícil realidade que se sente cotidianamente na administração pública, que evidencia a incapacidade deste Governo em fazer uma verdadeira reforma da administração, a incapacidade deste Governo fomentar a igualdade entre os trabalhadores do Estado, a incapacidade deste Governo em melhorar a eficácia e a eficiência dos serviços públicos. Sr. Ministro, na discussão do orçamento, o senhor veio cá dizer-nos, a nós, a todos os deputados, veio dizer ao Parlamento que 63% dos médicos e dos magistrados não vão progredir, 43% dos enfermeiros vão ficar sem as carreiras regularizadas, 50% dos professores vão manter-se com os ordenados congelados, 55% das carreiras gerais vão continuar estagnadas, 60% dos técnicos superiores também não vão ter aumentos. E isto foi afirmado pelo Sr. Ministro. Agora a questão, Sr. Ministro, é esta. E os outros? Os outros, o Sr. Ministro tem dinheiro para pagar os aumentos que vem aqui a anunciar? É que, segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde, a dívida total a fornecedores externos ascendia em outubro de 2017, Sr. Ministro, em outubro deste ano, a 2,123 mil milhões de euros. A dívida vencida há mais de 90 dias, e isto são dados oficiais do Governo, ascendia a 1,5 mil milhões de euros. Sr. Ministro, o Jornal de Notícias divulgou recentemente, em 13 de dezembro de 2017, que no Ministério do Ensino Superior não havia dinheiro para pagar os compromissos que o Governo tinha assumido com as universidades e com os politécnicos. Isto também, está aqui a fotografia do Sr. Ministro Manuel Leitor, que veio dizer aos politécnicos e às universidades: não há dinheiro. Sr. Ministro, dívida do Serviço Nacional de Saúde põe fornecedores de equipamentos médicos em crise. E porquê é que isto é trazido para aqui? Porque um Governo que não tem capacidade para honrar os compromissos que estabeleceu com o ensino, com a educação, um Governo que não consegue honrar os compromissos, pagar as dívidas que assume no Serviço Nacional de Saúde. Um Governo que põe claramente em causa a ação social do Estado. Vem dizer aos trabalhadores da administração pública: estejam descansados, que nós vamos resolver os problemas, e nós sabemos, Sr. Ministro, que isso não é verdade, que não está de maneira nenhuma garantido que os outros trabalhadores da administração pública recebam os aumentos. E é por isso que, na proposta de Orçamento de Estado, o Governo se compromete a pagar em prestações os aumentos anunciados. E 25% a 1 de janeiro de 2018, 50% a 1 de setembro de 2018, 75% a 1 de maio de 2019 e, Sr. Ministro, o resto é para a próxima legislatura, porque o Governo só se compromete a pagar no dia 1 de dezembro de 2019. E, portanto, Sr. Ministro, a questão que se levanta é esta: como é que o Sr. Ministro vai arranjar o dinheiro para pagar os aumentos aos trabalhadores da administração pública se não consegue honrar os seus compromissos no Serviço Nacional de Saúde e na educação? Um Governo que fala muito no Estado Social e que está a colocar completamente em causa o Estado Social. Sr. Ministro, há falta de tóner em alguns serviços para as impressoras trabalharem. Há viaturas com 600 mil, 700 mil quilómetros a gasolina que continuam a andar nos serviços públicos. Sr. Ministro, falta dinheiro para combustível, para gasolina e gasóleo nas forças de segurança, na PSP e na GNR. Sr. Ministro, não há verba para mandar... Permita-me interromper. Eu peço silêncio na sala, há muito ruído e o nosso colega está no uso da palavra e também merece ser ouvido com atenção. Sr. Deputado, pode continuar. Muito obrigado, Sr. Ministro. Em alguns serviços não há verba para mandar reparar equipamentos avariados. E a questão, Sr. Ministro, é como é que o senhor vai arranjar dinheiro para pagar estes aumentos. Sr. Ministro, e a questão a seguir que eu lhe pergunto: e as carreiras especiais?
O Sr. Ministro vai arranjar dinheiro? Vai arranjar dinheiro como e quando? É importante que se perceba isto. Porquê? Porque nós vemos a comunicação social, o Governo vai discutir tempo de serviço com professores, mas não haverá dinheiro no orçamento. Observador, novembro de 2017. Sr. Ministro, 17 de novembro de 2017, Costa, o Sr. Primeiro-Ministro, sem condições financeiras para dar resposta aos professores em 2018. A Sra. Secretária de Estado de Educação, até 2020 não há dinheiro para a reivindicação dos professores. Sr. Ministro, a questão que é importante que o senhor aqui esclareça é, relativamente a esta temática, as carreiras do regime especial. Os professores, as carreiras do registro de notariado, as carreiras dos organismos autónomos vão ou não ser objeto de descongelamento e, sobretudo, como é que o Sr. Ministro vai arranjar dinheiro? Porque já não tem capacidade financeira para assegurar de uma vez só, em 2018, como seria normal, um governo que se vangloria de fazer aumentos, Sr. Ministro, paga-os. Porque, senão, qualquer dia estamos na mesma situação que estamos no Serviço Nacional de Saúde. Sr. Ministro, nos hospitais EPE, a dívida no Serviço Nacional de Saúde, em outubro de 2017, era de 1,02 mil milhões de euros. E, portanto, a questão é esta. Explique lá, se faz favor, aos funcionários públicos, como é que o senhor vai arranjar dinheiro para lhes pagar, se não arranja dinheiro para pagar as dívidas, neste caso, aos hospitais públicos em regime de empresa pública. E isto porquê, Sr. Ministro? O Hospital de Castelo Branco, no limite por falta de assistentes. Posso-lhe dizer, porque hoje em dia, em Castelo Branco, uma análise simples daquelas mais corriqueiras, Sr. Ministro, leva um mês a ser entregue ao utente. Falta de funcionários na reabertura das escolas, RTP. 400 novos guardas provisionais são insuficientes. Faltam mais de 900 guardas provisionais no sistema. Escolas, trabalhadores de escolas admitem todas as formas de luta. Trabalhadores do registro e notariados marcam greve para 12 de dezembro. Sr. Ministro, por pagar 21 mil prestações a grávidas e doentes. Isto mostra o estado miserável, o estado lamentável em que se encontra hoje em dia a administração pública. Porquê? Porque este Governo não foi capaz de fazer uma coisa que é essencial, que é a reforma da administração, e a reforma da administração não é criar nenhum problema aos trabalhadores, é simplesmente adaptar a realidade dos serviços àquilo que são as suas necessidades. E este Governo foi incapaz de fazer qualquer coisa neste sentido. Há serviços, como o Sr. Ministro sabe, que têm trabalhadores a mais, trabalhadores que se sentem desmotivados porque não têm trabalho, e há serviços onde faltam de forma clamorosa trabalhadores e o Estado não faz nada para resolver esse problema. Sr. Ministro, é a comunicação social, mais uma vez, que diz que mais pobres têm 5 vezes mais dificuldades de acesso à saúde. Sr. Ministro, que raio de governo é este? Que preocupações sociais são estas que levam um governo das esquerdas a deixar os mais pobres com mais dificuldades no acesso à saúde, que é, obviamente, algo de essenciais? Sr. Ministro, ainda há comunicação social. Mais de uma dezena de hospitais e centros de saúde em risco de fecharem serviços e apontava-lhe para concluir, porque o tempo é escasso, um estudo feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que diz isto: se os funcionários públicos forem impessoais, o Estado não funciona. Sr. Ministro, como é que o senhor se sente vir aqui discutir a administração, vir aqui com um discurso perfeitamente fora da realidade? Como é que o senhor se sente perante a incapacidade de pôr os serviços públicos a funcionar como os cidadãos merecem? Muito obrigado.